Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Hoje nós teremos a nossa segunda aula sobre operações com frações. E na aula de hoje veremos as operações de multiplicação e divisão. Espero que vocês aproveitem bastante a aula e façam os exercícios propostos logo após a aula. Operação de multiplicação de frações. Vejamos o exemplo. Anastácia tem um terreno. Ela quer usar 1/5 desse terreno para plantar flores e quer que 2/3 da parte com flores tenham rosas. Qual parte do terreno deverá ser plantada com rosas? Pois bem, nós temos aqui um exemplo em que nós devemos calcular 2/3 de 1/5, ou seja, olha só, 2/3 de 1/5. Podemos dizer que é o mesmo que pegar 2/3 e multiplicar por 1/5. Vejamos aqui a parte com o esquema, com o desenho. Temos aqui o terreno, olha só, o terreno no desenho. Temos aqui 1/5 desse terreno, bem dividido, o terreno dividido em 5 partes. Então, ou seja, nós temos aqui 1/5, a quinta parte do terreno. E esse 1/5, olha só, foi dividido em 3 partes. 3 partes. E dessas 3 partes, olha só, 2/3, olha só, 2/3 foram plantados rosas. Olha só, se nós temos aqui um terreno que foi dividido em 5 partes, cada uma dessas 5 partes dividida em 3, aqui nós temos que esse terreno, olha só, ele foi dividido em 15 partes iguais. E dessas 15 partes, ou seja, 2 partes delas estão plantadas com rosa. Ou seja, 2/15 do terreno estão plantados com rosa. Ou seja, 2/3, olha só, de 1/5 é o mesmo que pegar 2/3 e multiplicar por 1/5. E na multiplicação de frações, nós multiplicamos numerador com numerador e denominador com denominador. Ou seja, 2 vezes 1, 2 e 3 vezes 5, 15. Ou seja, o número que nós obtemos nessa multiplicação é o mesmo 2/15. Ok? Para multiplicar uma fração por outra, podemos multiplicar o numerador de uma fração pelo numerador da outra. E, olha só, o denominador de uma fração pelo denominador da outra. Foi exatamente o que nós fizemos. Essa é a regra de multiplicação de frações. Vejamos os exemplos a seguir para aplicarmos a seguinte regra. Então, nós temos aqui 3/4 vezes 8/15. Nós podemos simplificar antes ou nós podemos simplificar depois. Vejam só, você pode pegar 3 vezes 8, 24. E 4 vezes 15, 60. Logo, nós temos uma fração que podemos reduzir, ou seja, eu vou dividir 24 e 60 por um mesmo número. Ou seja, eu posso pegar o 24 e dividir por 6, e o 60 também dividir por 6. 24 dividido por 6, obtemos quanto? 24 dividido por 6, nós obtemos 4. E 60 dividido por 6, nós obtemos 10. Ainda assim, é uma fração que ainda dá para dividir, dá para simplificar. E 4 sobre 10 a gente pode dividir por 2. 4 dividido por 2 e 10 dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2 e 10 dividido por 2, 5. Ou seja, a fração irredutível é 2/5. Nós poderíamos também, no lugar do 24 sobre 60, 24 centavos, a gente poderia ter dividido por 12. Dividir por 12, ou seja, simplificar por 12, é o mesmo que dividir por 6 e por 2. Então, 24 por 12, obtemos 2, e 60 por 12, obtemos 5. Ou seja, o mesmo resultado, 2/5. Poderíamos também, olha só, nós poderíamos também, deixa eu separar aqui,
é 3 sobre 4 multiplicado por 8 sobre 15. A gente poderia ter simplificado antes, ou seja, poderíamos ter simplificado o 3 e o 15 por 3. 3 por 3 obtemos 1, 15 por 3 obtemos 5. E o 4 e o 8 nós poderíamos ter dividido por 4. Então, 8 dividido por 4 obtemos 2 e 4 por 4 obtemos 1. 1 vezes 2 é 2 e 1 vezes 5 é 5. Obtemos o mesmo resultado, 2/5. Você pode simplificar antes ou simplificar depois. Eu aconselho você fazer a simplificação antes, porque o cálculo vai ficar bem mais fácil de efetuar. E no segundo exemplo, nós temos uma multiplicação de um número inteiro por uma fração. E nós sabemos que esse um número inteiro, ele tem como denominador um 2. Então, é o mesmo que pegar 2 vezes 3, 6, e 7 vezes 1, 7. Ou seja, 2 vezes 3 sétimos é o mesmo que 6 sétimos. Simples assim. Frações inversas. A inversa de uma fração diferente de zero é a fração que se obtém invertendo, olha só, invertendo o numerador com o denominador da fração dada. Por exemplo, o inverso de 3 quartos é o mesmo que, olha só, 4 terços. O numerador vem para o denominador e o denominador passa a ser o numerador. Assim, nós temos uma fração invertida. Assim como o inverso de 2/5 é, olha só, 5 meios. O 2 vem para baixo e o 5 vai para cima. Então, o que era numerador passa a ser denominador e o denominador antigo passa a ser o novo numerador. Temos uma fração inversa. O produto de uma fração pela sua inversa dada ou dela é sempre 1. Ou seja, nós temos que o inverso de 3 quartos é 4 terços. Se nós formos fazer o produto, 3 vezes 4 vai dar 12 e 4 vezes 3 vai dar 12. 12 sobre 12, 1. Então, provamos aí que o produto de uma fração pela sua inversa é sempre igual a 1. Continuando agora, nós vamos para a nossa última operação com fração. Divisões, nós vamos aprender em três tópicos. Divisão de uma fração por um número natural, divisão de um número natural por fração e divisão de fração por fração. Ok? Então, vamos lá. Primeiro tópico, divisão de fração por um número natural. Ângela separou a metade de uma pizza e repartiu-a em pedaços aproximadamente iguais entre os 3 sobrinhos. Olha só, qual fração da pizza inteira cada um ganhou? Nós temos aqui a pizza inteira, metade da pizza, que ficou reservada para dividir em partes iguais. Olha só, então, essa metade da pizza foi dividida, olha, em 3 partes, como nós vemos na figura seguinte. Olha só, nós temos que metade da pizza é partida em 3 partes iguais. Cada parte corresponde ao quê? A metade dividido por 3. Ou seja, qual é a fração da pizza inteira? Ou seja, nós temos 1/2 dividido por 3 é o mesmo que 1/6 da pizza inteira. Ou seja, nós temos a metade dividido por 3, está aqui, e 1/3 da metade corresponde a 1/6. Olha só, a pizza dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes, ou seja, 1/2 dividido por 3 corresponde a 1/6 da pizza. Assim, 1/2 dividido por 3 é igual a 1/6. Ou seja, nós podemos dizer o seguinte, que 1/2 dividido por 3, na verdade, para obter 1/6, é o mesmo que pegar 1/2 e inverter o 3, ou seja, qual é o inverso de 3? É 1/3. Nós temos agora que multiplica o numerador com o numerador
e o denominador com o denominador. Então, nós temos a seguinte ideia, que 1/2 dividido por 3, obtemos 1/6, é o mesmo que conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso desse número. Que número é? O inverso de 3, ou seja, 1/3. Então, 1/2 multiplicado por 1/3, obtemos 1/6. Para dividir uma fração por um número diferente de 0, multiplicamos a fração pelo inverso do número natural. Ou seja, pegamos o inverso de 3, que é 1/3, e multiplicamos pela fração dada e obtemos assim 1/6. Divisão de um número natural por fração. Vejamos o exemplo. Pedro está fazendo biscoitos e se perguntou quantas metades, ou seja, quantos 1/2 de biscoito cabem em um biscoito. Para responder essa pergunta, precisamos efetuar a divisão de 1 por 2. Na lógica, nós conseguimos resolver facilmente, né? Quantas metades de biscoito cabem em um biscoito. E nós concluímos aqui com um simples desenho que em um biscoito cabem 2 metades de biscoito. Ou seja, é o mesmo que dividir 1 por 1/2, ou seja, um número natural por uma fração. E obtemos o 2. Então, para obtermos esse número, nós chegamos ao seguinte raciocínio, que é o mesmo que pegar o 1 e multiplicar pelo inverso dessa fração. Que fração é essa? 1/2. E qual é o inverso de 1/2? 2 sobre 1. Ou seja, é o mesmo que pegar 1 vezes 2, 2. Simples assim. Para dividir a regrinha, um número natural por uma fração, multiplicamos o número natural pela inversa da fração dada. Ou seja, a fração dada era 1 sobre 2, invertemos ela para ficar 2. Então, ficou o produto de o número natural, que é 1, pelo inverso da fração. 1 vezes 2 é 2. E por último, divisão de fração por fração. Qual é o resultado da divisão de 1/2, olha só, por 1/4? Usando a ideia da medida de divisão, podemos perguntar quantas vezes 1/4 de pizza cabe na metade dessa pizza. Olha só, temos aqui uma pizza dividida em 4 partes, ou seja, 1/4 de pizza. Quantos 1/4 de pizza cabem na metade dessa pizza? E pelo desenho, pelo esquema, nós percebemos facilmente que cabem 2/4. Cabem 2 1/4 de pizza na metade da pizza. Então, nós temos que 1/4 de pizza cabe 2 vezes na metade da pizza. Então, podemos escrever que, olha só, podemos escrever que minuto. Ok? Então, nós podemos dizer, olha só, podemos dizer que esse 1/4 ele cabe em 2 vezes na metade da pizza. Então, podemos escrever que 1/4, podemos dizer que 1/2 dividido por 1/4 é igual a 2. E nós concluímos com a regra, que para dividir uma fração por outra, nós multiplicamos a primeira fração pelo inverso da segunda. Ou seja, quem é a primeira fração? A primeira fração é 1/2. E nós multiplicamos pelo inverso da segunda. Qual é a segunda fração? 1/4. Qual é o inverso de 1/4? O inverso de 1/4 é 4 sobre 1. Ou seja, o 4. Então, eu tenho 1/2 multiplicado pelo inverso da segunda fração. Ou seja, eu vou multiplicar agora. Lembrando que 4, na verdade, é 4 sobre 1. Então, eu multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. Então, ficamos com a fração de 4 sobre 2, que na verdade é 2, que é o mesmo que 2 vezes. Olha só, 2 vezes em que 1/4 de pizza cabem na metade da pizza. Ok, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Se for necessário, assista mais de uma vez para poder os exercícios
fazer os exercícios propostos e na próxima aula nós podemos tirar as dúvidas referente às duas últimas operações, multiplicação e divisão com frações. Tenham uma boa semana a todos e bons estudos!